Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre uma das raridades do mercado de cerveja artesanal, a tal da fidelidade do cliente. Para isso, nós convidamos o Antônio Carlos Morim, que é engenheiro eletrônico, tem MBA em marketing, mestre em neurociência do consumidor, mestre e doutor em engenharia de produção. Caraca, vai cair essa internet, hein, gente? É um currículo de peso, meus amigos. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Cervejaria Ussá, Prússia Beer e Viveiro Vandenberg. Agora sim, Morim, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Ludmilla. Oi, Leandro. Obrigado pela oportunidade e com certeza vai ser muito gostoso conversar com vocês sobre esses temas tão abrangentes e, de uma certa forma, um pouco teor alcoólico muito inebriante. Muito bem-vindo, Morim, muito bom te reencontrar e ter você aqui com a gente. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar daquele que tem fidelidade partidária, como diria Bezerra da Silva, que diz que é mais bonito que casamento na Candelária. Que isso, hein? Poeta. Bezerra. E a gente bate esse papo aqui com algum líquido para acompanhar e bater o nosso ritmo. Morim, o que você vai beber por aí? O que você tá bebendo que você já levantou a caneca aí, ó? Bem, eu tô bebendo minha filha, agora no Natal teve aqui em casa, minha filha mais velha, Nicole, ela é diretora de arte de uma agência, e deixou umas cervejas aqui, disse, pai, pega aí. Então ela deixou para mim algumas Lagunitas. Então eu tô dando cabo dessas Lagunitas aqui. Aqui. Muito bom. Ela deixou algumas, deixou 12. Eu também não bebo uma coisa ou outra, só muito pouco. Então mesmo de férias, bom, essa é a 10ª. Mas já ainda falta 2. Perfeito. Semana que vem ela volta, eu já disse para ela, filho, o estoque acabou. É quase. E aí repõe, né? Vai trabalhando. É. E você, Lud, o que você tá bebendo aí? Eu sigo de água. Que água é bom, água faz parte, água é gostoso, água é transparente, a água é insípida, inodora, incolor, assim pelo menos deveria, né? E você, o tal da fidelidade partidária, fala petista, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo água, vou na água, limpando o fígado. Já chega carnaval e aí a jaca nos encontra. Então... Aí. Rapaz, eu tô até sem jeito. Eu trouxe uma garrafa de água também, no brand. E aí eu acho que depois vou beber a água também. Fica sem jeito, não. Não fique sem jeito. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/Surra de Lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelupulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e concorre a sorteios de brindes insanos. Agora, se a grana estiver curta ou você ainda não ama a gente tanto assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelas no Spotify e Apple Podcasts. Lembre-se de compartilhar esse programa com seus amigos, isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Bom, agora sim, mergulhando nas perguntas, porque a gente quer saber soluções para esse mercado. Então, para começarmos, Morim, vamos tentar chegar num consenso de qual seria a diferença de um cliente fiel para um defensor ou evangelizador da marca. Acho que essa é a primeira parte da pergunta. E se você puder trazer exemplos de marcas de cerveja ou não, e como é que elas conseguiram essa fidelidade, acho que ia ser ótimo para ilustrar o nosso papo. Bem, vamos lá. Quando a gente fala de fidelidade, satisfação, lealdade, que são termos que eu, de alguma forma, desde o final dos anos 90,
foram sendo, né, introduzidos através de uma visão relacional no marketing como um todo, algumas dessas estruturas, definições, ganharam corpo e começaram a ter até métricas para você entender um pouco mais isso ou aquilo. Então, um cliente fiel pode ser alguém que prefere uma marca por conveniência ou costume, né? Se a gente pensar num defensor, é uma postura mais ativa, né? Porque em tempos de, né, redes sociais, em tempos de recomendações, eu posso recomendar aos outros, eu posso defender em discussões públicas, né? Olhando o mundo das marcas como um todo, não apenas o mundo da cerveja, nós sabemos, eventualmente, algumas dessas marcas icônicas vocês estão usando, consumindo, os nossos ouvintes, e essas marcas, de alguma maneira, entraram na nossa vida e nós passamos a entender que essa convivência com a marca é boa. A gente inclui dentro dessas empresas, não importa que seja um computador, não importa que seja um sapato, um tênis, ou uma marca de cerveja artesanal local, né, que criou uma comunidade forte em torno do seu produto, né? Eventualmente, algumas cervejas artesanais, como a que eu estou bebendo, elas passaram por um processo de crescimento e foram adquiridas, né? Se não me engano, a Lagunitas foi adquirida pela Heineken, assim como outras cervejas artesanais que, vamos dizer, colocar, 10 anos para trás, um pouco mais, nasceram. Por exemplo, uma que nasceu em Ribeirão Preto foi adquirida pela Embev e passou a ser uma marca top do seu mercado. Então, fidelização em tempos de marketing digital é um desafio, né? As marcas que se destacam são aquelas que, de alguma maneira, conseguem oferecer uma experiência personalizada, o mais genuína possível. Afinal, a gente está no mundo do marketing da experiência, basicamente, há 25 anos, desde a virada quem cunhou o termo marketing de experiência foi o Joseph Pine, no final dos anos 90. Cada vez mais usando dados, né? E aí vou puxar minha brasa também para o meu lado Data Science, Big Data, usando dados para tentar entender, antecipar necessidades daqueles clientes que os consomem. No mundo digital, a gente tem um exemplo recente de uma marca que ficou potente e reduziu bastante as suas perdas por estar no mundo fechado da pandemia e passou a ser muito digital na maneira de oferecer os seus produtos. A gente sabe, conhece o case do Zé Delivery, o quanto, de alguma forma, isso se ajustou na prática da nossa maneira de beber e consumir próximo de casa ou dentro de casa. No contexto das cervejarias, entender o comportamento do consumidor, isso é chavão, vou estar falando alguma coisa que está escrito em qualquer lugar, né? Mas entender o comportamento do consumidor e suas preferências é importante para se diferenciar. E para me tornar um defensor da marca, ou alguns gostam da palavra evangelizador, que é uma palavra mais forte e tal, eu preciso, de alguma maneira, meio que dormir com a marca. Lá atrás, no início desse século, se criou uma coisa chamada Net Promoter Score, né? NPS, que nasce com Frederick Reichheld num livro chamado Fator Lealdade. E o NPS é uma pergunta muito simples, que hoje a gente vê em todo lugar, né? É uma pergunta de 0 a 10, sendo que de 0 a 6 ela tem um padrão, 7 e 8 outro comportamento, e 9 e 10 um terceiro comportamento, que é: você recomendaria, né, essa experiência para outra pessoa? Na medida que você dá 9 e 10, você é um cara que é defensor da marca, né? Você é uma pessoa que defende a marca. 7 e 8, você, apesar de estar muito bem, pode não necessariamente estar usando essa marca amanhã. E de 0 a 6 não vou falar, porque basicamente você não tem nada de saudável com a marca. Então, o Net Promoter Score, que é uma coisa que a gente usa muito nos ciclos de fidelidade, tenta medir isso, né? Não importa que seja no podcast de vocês, não importa que seja num curso da minha universidade, não importa que seja no consumo, no formato de venda, numa maneira digital como, por exemplo, como eu citei agora, o Zé Delivery se posiciona para vender seus produtos e por aí vai. Então, é uma discussão muito ampla. E com certeza não existe nenhuma grande marca que hoje não discute as formas de fazer isso no mundo cada vez mais integrado digitalmente. Perfeito. Eu queria só aproveitar, como você brincou
que vai puxar a sardinha pro seu lado, e a gente adora isso, então vamos puxar a sardinha pro nosso lado, que há 4 anos realizamos a pesquisa Retrato dos Consumidores de Cerveja, que era inédita, assim, uma pesquisa realizada no Brasil, focada nisso e etc. O relatório tá aí, vamos deixar o link para você baixar o relatório para quem ainda não baixou, no post no nosso blog, para você acessar, baixar esse conteúdo gratuito e, como o Morim disse, conhecer o comportamento do consumidor, quer saber como é que é seu produto. Assim você vai saber como atualizar melhor, né? E aí eu queria perguntar, Morim, só para complementar esse papo que a gente estava tendo aqui, você acha que se a empresa consegue contar melhor a própria história, de preferência se ela for verdadeira, sem inventar esses storytellings malucos, né? Tem de um sorvete, de uma gelateria que inventou uma história escabrosa, tem alguns storytellings aí mentirosos que, enfim, quando descobertos atrapalham um bocado. Mas assim, você acha que pode ser um gatilho fidelizador? Bem, sim, resposta sim. Legal. Nós nascemos ouvindo histórias. A neurociência nos mostra, hoje a gente tem livros, artigos, textos de web, mostrando o quanto certos gatilhos são acionados por experiências emotivas, por coisas que a gente tem. Eu estou bebendo numa caneca que com certeza não é a minha melhor caneca para beber essa cerveja, mas eu tenho uma experiência com essa caneca. O dia que essa caneca quebrar, eu não sei o que vai acontecer. Um dia ela vai quebrar. Eu fico olhando para ela assim, eu nem guardo no armário onde tudo que existe está guardado. Por quê? Para reduzir o risco, né? Aí meu lado engenheiro tenta fugir aqui. Então, existe o storytelling, sim, né? Existe o storytelling bacana, o verdadeiro, né? Eu levei alguns alunos, não vou citar aqui, para uma determinada cervejaria num circuito, o professor não pode ficar dando pistas, não, né? Assim, no circuito da Serra, e eu disse, mas vocês não fizeram essa cerveja do zero, por que no seu museu tem só um quadro muito pequenininho de um lado, falando da origem anterior, da cerveja mais velha do Brasil? Por que não dá ênfase? Porque não é minha, né? Porque não é a minha marca agora, então eu vou fazer que nem... Agora é uma brincadeira, hein? É só uma brincadeira. Se algum tricolor aqui, eu peço mil desculpas. Eu tenho muitos tricolores na família, mas assim, parece que o troféu da Libertadores foi parar na sala de troféus do Fluminense e os 3 embleminhas do Flamengo foram fechados com a fita tape. Então, não é legal, né? Isso é o viral de hoje, assim, no mundo dos esportes. Estou vendo isso desde manhã. Então, quando a história é verdadeira, você assume. Não importa que você não seja o primeiro dono daquela cerveja. É você que está cuidando para que ela cresça, para que ela tenha qualidade, mais qualidade, que ela chegue a mais lares, que ela chegue a mais consumidores, etc. Então, somos criados com histórias, a neurociência prova que essas cognições são importantes. A gente não vive sem a conexão emocional. É impossível você tomar um copo de vinho ou cerveja impunemente, como eu costumo brincar. Eu sei que vocês me deram tempo, mas se deixar o professor falar, ele vai embora amanhã, até porque ainda tem mais 2 cervejas do lado. Existe um livro que eu adoro, que se chama A História do Mundo em 6 Copos. Em 6 copos mesmo. É de um jornalista americano. Esse livro você ainda encontra, não encontra mais na Amazon, encontra em sebos virtuais, tipo estante virtual, etc. Eu tenho esse livro, eu tenho um arquivo desse livro, a gente já usou muitas vezes para fazer uma narrativa, né? Então, vamos olhar lá, a região primeiro fica fértil de novo, depois que você tem a descida da água lá na pré-história, Mesopotâmia, 6.000 anos e tal. Os primeiros desenhos pictóricos são 2 pessoas bebendo num grande jarro com 2 mega canudos. Essa história está contada nesse livro, está contada no Sapiens do Harari. Então, assim, primeiro, você não bebe cerveja sozinho. Eu fiz uma pesquisa recentemente, eu vou ter que gastar mais uns 15 minutos contando agora, mas é rápido, fiquem tranquilos. Eu estava dentro do supermercado e aí eu estava conversando com o gerente do mercado. Minha tese de mestrado, doutorado, eu acabei usando alguns supermercados que eu pesquisei no doutorado, tradição de ponto de venda, produtos também conseguem trazer pelo storytelling a tradição, né? Não sei quantos de vocês ainda fazem doce de leite numa lata de leite moça dentro de uma panela de pressão, ou como minha falecida avó, que Deus a tenha, fazia dentro do feijão, né? Então, se eu comia doce de leite, assim, ela botava uma lata de leite moça e eu dizia, vó, isso é uma lata. Ela dizia, é ferro, meu filho, vai ser melhor para você. O ferro está no feijão. E ali tinha o melhor doce de leite do mundo. Eu escuto essa história há 100 anos, ou quase isso. Então, nesse supermercado, eu estava fazendo uma pesquisa, normalmente eu ando de jaleco branco, né? Jaleco branco dá uma certa senioridade, o cabelo já é branco, na época eu tinha um bigode.
eu sou o tarado do carrinho nos supermercados, né? Porque eu vou olhando o carrinho das pessoas. Eu não sei se você tem ciúme do seu carrinho. Você já parou para pensar que de repente alguém fica olhando o seu carrinho? É seu, né? Então, por isso eu me apresento antes, porque vai que, né, tem alguma cena de ciúme com o carrinho do supermercado. E aí eu ia conversar com um certo senhor que chegou perto de uma torre de lata de tomate, de polpa de tomate, estava fora do corredor, né? Naturalmente você pega a marca 2, marca 3, coloca fora do corredor, faz aquela pilha. Só eu tenho vontade de pegar a latinha de baixo, arrancar para cair tudo. Uma promoção com 20% mais barato que a marca líder naquele momento. E eu vi que ele pega o telefone, né? O smartphone. Ele pega o telefone, mas ele liga. Eu estou meio longe, eu estava chegando perto dele. Dei uma parada, e eu reparei que que eu ia fazer uma pergunta especificamente sobre detalhes de tomada de decisão no ponto de venda. E aí que eu vou chegar na cerveja. E aí eu vi que ele ficou chateado. Ele sai dali, ele está quase que na entrada da fileira dos derivados de polpa de tomate, etc. Ele vai no corredor, pega 10 latas da marca que efetivamente era, provavelmente, a que ele tinha que comprar, ele larga no carrinho. Ele larga com violência, não tem nenhuma lata que não podia estar amassada depois que ele lavou. Aí eu cheguei perto dele e disse, olha, eu não pude deixar de ver seu comportamento de consumo, meu nome é Morim, papai me apresentei. Eu queria perguntar por que você escolheu isso, essa marca. Você estava perto daquela marca que também é muito boa. Estava em promoção, quase a 30% do preço mais barato. Ele disse, pois é, eu até liguei para casa. E o que eu vou retratar aqui é o que ele falou. Tá? Ele disse assim, pois é, você imagina um cara como eu, 25 anos de casado, né? Ele, no auge do amor, é meu bebê para lá, meu amorzinho para cá. E aí eu ligo para minha esposa e pergunto e digo, querida, a marca tal, para não ficar aqui fazendo promoção das marcas. Pode falar nome de marca, Morim, sem problema. Porque era a Tarantela. Ah, tá. A Tarantela está em promoção. Ele disse assim, e do auge daquele amor, ela vira para mim e diz, eu estou sendo sincero, senhor. O cara nem me conhecia, já estava abrindo o coração, nem tinha bebido. Ele disse assim, ela disse, o que está escrito na lista? Eu disse, Pomarola. Ele dizendo. E aí ela vira para ele no telefone e diz assim, então me ligou para quê? Né? Rapaz. Desligou o telefone na cara dele, ele vai, né? Imagina o amor dessa cena, ele pega as 10 pomarolas, eu disse, pois é, e 20% mais barato, dá quase uns 50 centavos, né? Vezes 10 latas, o senhor economizou R$5. Essa história a gente estava conversando andando e chegando na posição das cervejas. E ele disse assim, pois é, perdi uma Heineken. Meus amigos. Então, eu preciso colocar duas coisas correlatas. Uma que você falou é pesquisar para entender o behavior. 2, entender como a história suporta esse behavior e ajuda o consumo. Eu queria conectar as duas coisas. Perfeito. Porque por trás ele não estava querendo usar nada, ele queria comprar mais uma cerveja. Né? E aí parei tudo que eu estava fazendo, que eu gravo, né? Com a autorização das pessoas, e a gente foi falar sobre cerveja. Aí eu tenho uma outra história sobre por que uma pessoa compra 3 marcas diferentes de cerveja para uma festa. Vocês conhecem, não? Não. Vamos lá. Uma festa grande, você tem umas 50 pessoas na sua casa. Pessoal legal e tal, né? Você vai comprar uma marca boa. Não importa a marca, você comprou uma marca bem legal. E aí tem lá 4 caixas de cerveja, 50 latinhas. Aí tem uma segunda marca. Você compra algumas, cerca de uns 30% dessas latinhas, uma marca melhor. E tem uma terceira marca. Você se esconde dentro da cozinha, compra só umas 4 ou 5, compra e toma com um amigo ou com um amigo bem seleto. Não sei se vocês são assim, mas quando a gente pesquisa clientes que compram até 3 marcas de cerveja diferentes. Boas, mas correlatas ao behavior que ele vai ter e qual é o grau, né, de amizade que você vai ter com uma pessoa. E, de novo, raramente a gente bebe sozinho, né? Então, eu tenho alguns dados sobre isso também. Cara, isso é muito legal, porque vai encaixar com quando a gente for falar de cerveja artesanal, que é um mercado... Verdade. Bom, com muita oferta, né, de marcas diferentes. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente dar um passinho atrás, ou então dar uma segurada, para falar sobre essa fidelização, que você já começou a falar um pouco, em tempos de redes sociais, marketing digital, e-commerce, e esses recursos que estão tão massificados, tão disponíveis, né? Como fica nesse ambiente a diferenciação das marcas, como elas se diferenciam, como essas cervejarias podem avaliar corretamente a chuva de dados que recebem por esses canais. É uma quantidade de KPI surreal. E como ler tantos relatórios diferentes, né? Como é que isso pode ser ajudado ali, pode ajudar e não atrapalhar, na verdade? Bem, né?
A gente tem uma máxima, quando a gente fala de ciência de dados, que você tem a história do registro, né? Do dado, da informação e do conhecimento, né? Um registro é só um fator. Ele se torna um dado na medida que ele está qualificado. Ele se torna uma informação na medida que ela tem uma dimensão, uma interpretação. E um conhecimento na medida que esse conhecimento faz você tomar alguma decisão. Então, a gente sempre coloca essas 4 fases. Os dados, eles também envelhecem muito rápido, a maioria deles. É preciso continuamente estar extraindo esses dados. Obviamente, a gente tem um ambiente parcialmente digital para alguns consumos, ou 100% digital para outros consumos nos dias de hoje, sem levar direto para o ponto da cerveja. Mas a interpretação dos dados ela é extremamente importante o tempo todo. Eu brinquei com o lance da economia dos R$5 era para comprar uma Heineken, que por trás do behavior você tem que entender que dado é aquele. Para que ele serve, como é que ele vai ser utilizado e qual é a correlação dele com outros. Então, o bom e velho marketing, nessa hora, nos ajuda muito a tentar entender quanto de percepção adequada a gente tem para aprofundar qualquer outra discussão, ou adaptar da melhor maneira possível alguma coisa nova aos dados que a gente tem. Existem desafios, Permitir que os usuários avaliem, comentem sobre, por exemplo, as cervejas que experimentam, vai criar um vasto repositório de opiniões e preferências. Para cervejarias, por exemplo, isso pode ser uma mina de ouro de informação. Elas podem olhar tendência, perceber uma preferência regional e até mesmo, quando estiver fazendo um lançamento, receber um feedback direto. E aí eu estou indo para a cerveja, mas a gente pode ir para o mercado em geral. Então, é um canal de feedback. Tem muita informação ali. A natureza da mídia social tem uma armadilha, pelo menos uma. Ela pode distorcer percepções, porque, de alguma maneira, essas estruturas em rede influenciam as pessoas. Então, um usuário, um cliente, um consumidor, uma consumidora pode ser influenciado por uma tendência, amigos, ou até pela busca. Total. Verdade, ou até pelo reconhecimento dentro de uma comunidade onde essa estrutura, essa pessoa está inserida. Isso pode elevar avaliações que, de repente, não são tão... Se é aquela história, quando eu pergunto para você o que você vai fazer, você diz uma coisa para mim, depois sozinho você pode estar fazendo outra. Então, a maneira de entender isso, entender os canais formais e privados, como trabalhar e-mails diretos, pesquisa com a empresa, como entender o ambiente privado, diferente do ambiente de rede, numa plataforma social, é porque modular as opiniões com base no que você acredita ou aceita é muito influenciado pelo conceito de comunidade onde você está. Isso a gente sabe, Então, tratar os dados é uma coisa. Depois, decidir com os dados é outra história. Então, a gente precisa dos dados, sim. A gente precisa dos dados de consumo. A gente toda hora está lançando produto, está lançando coisa nova. Não tem nenhuma marca que não vá fazer isso o tempo todo. O grande desafio é entender, se o constante lançamento, por exemplo, na cerveja, de novos rótulos, pode ser uma ferramenta de fidelização ou, por exemplo, pode ser um dificultador, dependendo de como é percebido pelos consumidores. Eu costumo dizer que cerveja é sempre uma descoberta. Tem um rótulo novo, eu quero ir lá beber. Porque tem algo ali que me diz que é diferente. Mas alguns, como eu, podem ver isso como emocionante. Descoberta. É bacana e tal, um novo rótulo. Enquanto outros podem se sentir sobrecarregados pela escolha. A gente tem uma linha na neurociência e usa em modelos de tomada de decisão, inclusive com ciência de dados, que é quando você tem mais que 5 ou 6 opções muito similares do mesmo produto. Isso gera uma inércia. Se quiser, depois eu posso mandar esses materiais todos para a leitura do pessoal. Ótimo, a gente coloca... Importante. Isso gera uma inércia de decisão. Por quê? Porque mais que 6 ou 7 produtos muito similares para você tomar uma decisão, você vai, em vez de eu facilitar você, eu vou te atrapalhar. Você vai ter uma inércia de decisão, Muitas vezes essa inércia de decisão deixa a coisa no carrinho. Não no carrinho de supermercado, que aí já foi, mas no carrinho de uma compra digital. Então, é importante entender o limite, fazer testes, entender, no caso de uma cerveja, toda a localidade, toda a estrutura local, como isso deve ser, de alguma forma, trabalhado, principalmente nas cervejas artesanais. Perfeito. Legal, eu vou aproveitar que você puxou uma pergunta que a gente ia fazer lá na frente, você já trouxe mais ou menos a resposta. Eu sou um rebelde, Eu sou um rebelde sexual. Pois é, rapaz. Aí você é bagunça, eu sou virgem, Morim, porra. Meu pai também era, não me aguentava. Aí,
Tá vendo? Não adiantou nada. Não te deu educação. Por isso que eu tive filho, cara, pra não ser rebelde comigo. Ele disse que eu precisava ser professor, para entender como é que explica a coisa pros outros. Pois é, entendeu até demais, meus amigos. Mas enfim, você falou um negócio aqui que o assunto lançamento no mercado cervejeiro artesanal é muito espinhoso. Então, pra gente dar um prosseguimento nesse debate, eu vou deslocar essa pergunta lá da frente e a gente vai jogar a próxima pergunta para adiante. O assunto lançamento, aproveitando o teu gancho aí, que você já disse que pode ter pró, pode ter contra, o que eu posso dizer é que, na maioria dos casos, não existe muita pesquisa. Tipo, eu vou lançar esse lançamento novo aqui, não foi muito pesquisado, não. Em alguns casos, o lançamento novo é a ausência de capacidade e repetibilidade de uma receita. Isso é raro, mas acontece muito. Não tô dizendo que ficou ruim por isso. Ele mirou no lugar e acertou em outro. Pode ser. Tem também a situação do tipo, talvez o consumidor da cerveja artesanal é esse cara curioso, essa mulher curiosa, e tá sempre sendo instigado ao próximo rótulo, né? Para o próximo gole, etc. Então, são caminhos confusos. Você falou um pouco dos dois lados, né? Dessa ambiguidade de pode ser um dificultador por conta da quantidade de opções. Você falou uma palavra que eu esqueci agora, paralisante, né? Isso. Mas você acredita que também pode ser uma boa ferramenta para fidelizar? Tipo, cara, eu vou nessa cervejaria porque ela sempre tem novidade. É isso. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu costumo brincar que toda vez, recentemente, uma marca líder de batata, né, que a gente ainda chama de frita, mas ela é basicamente assada em alta temperatura, né, trocou toda a sua embalagem. Toda. Foi no final do tempo, antes da pandemia, 2019. E aí ela colocou super-heróis. Ela colocou a embalagem do Super-Homem, do Homem de Ferro, do Homem-Aranha. Aí alguém perguntou assim para mim, mas professor, ela já é a número 1, ela já é a líder, ela já vende. Por que ela mudou a embalagem? Eu falei, as outras todas ficaram iguaizinhas. Tudo ficou azul, prateado e amarelo. Sim. E o que ela tem que fazer? Ela é a líder. Ela é que vai puxar. Ela é que vai mudar a embalagem, vai botar no tubo, vai tirar do saco, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, tem um fator necessário de oxigenação para marcas que já detêm a sua capacidade, o seu público, e tem que manter o seu posicionamento. Não importa que seja marca 1, marca 2, marca 3. Por quê? Porque elas já estão no seu cérebro, elas já têm um imprint. Você sabe que, eu sempre vou ter uma Heineken perto de mim. Sim. Exemplo, eu sempre vou ter uma Stella Artois perto de mim. Sim. Eu sempre vou ter qualquer dessas perto de mim. Por quê? Porque já está no meu mindset de decisão. E as outras? Eu abro espaço para as outras. Eu abro espaço para um teste. Né? Quando veio a Heineken 00, eu disse, vou beber isso? Né? Eu falei, não vou beber. Não tem álcool, né? Aí um dia estava minha filha bebendo, bebe aqui, pai. Aí eu bebi. Eu tenho que dar um braço a mão palmatória. É bom, né? Aí você diz assim, você passou a comprar de vez em quando. O modelo de testar, de degustar, de colocar no seu mindset de decisão, a gente sabe muito bem, se você vai no supermercado, você tem hoje supermercado médio, classe B-, C+, algo assim, padrão IBGE da vida, você tem 12 marcas de requeijão de copo. Isso sem as variantes, com salsa cheddar. Só o normal. Você tem 12 variantes. Como é que você grava? Eu costumo fazer uma brincadeira antiga, que a gente faz sempre, né? Eu fico falando nomes de frutas e vou pedindo para vocês repetirem. Se vocês querem fazer aqui comigo agora, é bacana. Acho que nunca ninguém fez isso no podcast. Vai ser a primeira. Então vamos lá. Banana, maçã, laranja. Fala para mim. Banana, maçã, laranja. Banana, maçã, laranja. Banana, maçã, laranja, pera. Banana, maçã, laranja, pera. Banana, maçã, laranja, pera. Laranja, banana, maçã, pera, abacaxi. Laranja, maçã, banana, pera, abacaxi. Laranja, banana, maçã, pera, abacaxi, jaca. Laranja, maçã, banana, pera, abacaxi, jaca. Jaca. Laranja, banana, pera, abacaxi, jaca e morango. Laranja, banana, abacaxi, jaca, morango. Faltou a pera. Acho que eu errei. Faltou a pera. Não, mas isso é gênios, cara. Isso é aquele joguinho da corzinha azul, verde, amarela. Não. Você pode brincar de gênios, mas assim, quando a gente estuda memória em neurociência, a gente trabalha um processo bem simples, né? Depois do registro 6 ou 7, você troca um de posição, eventualmente. Você não inventa, não. Você troca um de posição ou come um. Imagina gravar 12 marcas. Você não vai gravar. Não importa que seja... Você já sabe que vai ser aviação, catupiry ou o que for, né? Ou você costuma brincar, né? Qual é a marca que você compra de requeijão para botar no congelador e fazer só comida? Professor, é aquela que chora, aquela que você bota na colher e não tem consistência. Não, é aquela que a gente bota na colher e tenta tacar no amigo e não sai da colher.
consistência. Então, você tem um fator de decisão, é sabor, consistência, qualidade, e essas marcas já ficaram no imprint da sua cabeça. As marcas vão para o mundo da cerveja, então. Se é uma cerveja artesanal, e as pessoas conhecem, se é uma cerveja artesanal, que já tem o seu mercado cativo, ela tem que lançar produto, ela tem que continuar lançando produto. Por quê? Porque ela já tem mercado, ela já cativou as pessoas e ela tem que continuar mudando o seu saco de batata frita. Porque se você for por outro lado, não, eu vou congelar aqui com 3, 4 variações e não vou fazer mais nada, vou criar uma outra marca e nessa eu não mexo mais. É uma decisão que o tiro pode sair pela culatra. E como você bem disse, Ludmila, às vezes não dá tempo de pesquisar isso tudo, porque o seu mercado de muita velocidade. É um mercado de alta velocidade, como é que eu vou estratificar o dado, tomar a decisão? É uma decisão que é regional, é uma decisão que é local, é uma decisão que é estadual, nacional. Num país como o nosso, por exemplo, tem um comportamento muito diferente de outros países no consumo da cerveja. Estava lendo uma matéria recente, portal G1, agora de maio ou junho de 2023, sobre o quanto o mercado americano se voltou para o consumo das mulheres. E dimensionado, uma pesquisa, peguei uma outra pesquisa da Euromonitor que mostra isso, e o desafio grande das próprias cervejas artesanais em ajustar o seu foco, né? Eles pegam um case, se eu não estiver falando abobrinha aqui, perdão, porque 65 anos já estou com... Né? Depois que eu fiz 39, já estou passando. Tem uma marca que falava que era extremamente rebelde, eu acho que é a Voodoo, ou algo assim, né? Que é Voodoo, a marca americana, e de repente ela teve que mudar o seu marketing, sua agressividade, né? Sua rebeldia dentro da comunicação, que ela queria se ajustar a um novo mercado, um mercado um pouco diferente. Então, até para a gente entender quem é o consumidor que a gente está focando, como ele quer consumir e com que intensidade o mercado americano consome. Então, quando a gente estava engateando na cerveja artesanal, os caras já tinham 20 anos para trás de cerveja artesanal, né? Então, é um mercado que a gente sempre estuda. Mas, de novo, não é porque dá certo aqui que vai dar certo acolá. E vice-versa. E vice-versa. E a gente tem que testar. Não adianta. Senão a gente vai com aquela fórmula mágica. Sim. Fórmula mágica, a gente vai ter produto massivo. E aqui a gente não está falando disso. Produto massivo trabalha canal, fidelização de outra maneira, estratégia de venda de outra maneira. Quando a gente vai para um mundo de uma estrutura mais artesanal, onde realmente aquele produto tem um alto valor agregado, a gente tem que pensar muito na maneira de o tempo todo estar mexendo com a cabeça do consumidor. Lançar produto e mexer com a nossa cabeça o tempo todo. Perfeito. Perfeito. E aí eu queria trazer para você outro recurso que foi muito usado e desenvolvido, né? É um recurso de, entre aspas, fidelização, que era aquela nossa antiga milhagem, né? Smiles e por aí vai. Depois ele vira o cartãozinho de fidelização do almoço. Se almoçar aqui 10 vezes, o 11º você ganha de graça. E hoje é o cashback, né? Que é quase o poliamor da fidelização. Esse ainda é um recurso válido, ainda faz sentido isso, ou de tanto que isso foi ofertado e utilizado, ele se desgastou com o tempo e perdeu o diferencial? Bom, no mundo digital, o cupom sempre vai ter o seu momento. O cupom sempre vai ter o seu momento, porque é o cupom das 11 da manhã, de um determinado delivery de comida, dizendo, opa, quer pedir aquilo que você pediu ontem, tem um desconto de 10% aqui para você e tal. Então, assim, tem uma ação de ponto, de momento, de ataque, clique e compra, né? Então, o cupom, um desconto, esse tipo de coisa tem sua valia, e aí a gente tem que estratificar o tipo de consumo, o tipo de canal e a recorrência desse tipo de coisa, né? Tá. Diferente dos pontos do seu cartão de crédito, que você vai trocar por milhas para fazer a sua tão esperada viagem de 12 meses para algum lugar. Eu preferia não pagar a anuidade do cartão de crédito. Sairia mais barato. É um negócio que desde o final dos anos 90 não se paga na América e aqui a gente é esfolado. Eu já fui diretor de marketing de um cartão de crédito, então assim, eu já esfolei os outros. Eu costumo dizer que eu pago os pecados aqui, no inferno meu é aqui mesmo. Né? Então, eu fico imaginando assim, cara, depende, de novo, é de mercado para mercado, entendeu, Ludmila? Entendeu, Leandro? Uhum. Por quê? Porque no mercado americano existe uma cultura de guardar cupom. Sim. Velha de guerra, do tempo que você recortava de revista. Você leva aqueles cupons todos. E aqui, se tu levasse esses cupons na padaria, as pessoas iam achar que você devia ter vergonha do que você está fazendo, porque não é um hábito, não é um comportamento, não é cultural. Então, no gringo, na América, todo discount é válido. E eles abusam do discount. Sim, sim. Vou olhar nos anos 50 um pedacinho de revista cortada ou de jornal, ou hoje, um desconto num cupom digital. Culturalmente, cada país reage de alguma maneira.
e determinados consumos são recorrentes. Eu vou no supermercado, eu vou tomar determinado marketplace para consumir e eu tenho aqui um cashback e tal, né? E aí eu vou usar esse cashback. Agora, também não adianta eu estar num ponto de venda para usar esse cashback e ter uma burocracia absurda para fazer aquele desconto acontecer, porque isso me desanima para comprar. Né? Porra, fala não. O meu impulso já foi embora e meu desconto ainda não vem. Já vai embora. Então, a gente tem que olhar isso como uma dinâmica. A primeira coisa é te fisgar pelo conceito da mais-valia. Depois, te dá uma velocidade para isso. Cartão de crédito e banco para milhagem, no final de 1995 era diretor de marketing da Credit Card no Brasil. Cara, assim, a gente estava começando com milhagem dos maios. Traduzir milhagem dos maios em milha, naquela época, nada contra, não estou aqui pichando os maios, mas naquela época era um parto de ganso. A gente não conseguia estratificar aquilo, transformar um ponto em mesmo que fosse um mísero real, e transformar aquilo era muito difícil. Então, o mecanismo de fidelização, Leandro, ele continua sendo útil na medida que eu consigo incutir esse hábito culturalmente. E torno isso muito veloz. Meio que te ajudando mais ainda a dar aquele clique final e tirando do carrinho para fazer o pagamento. Entendi. Eu entendi o que você está trazendo, e aí eu até quero tentar dar uma detalhada nisso, porque eu entendi 2 cenários, né? O mecanismo, por exemplo, que você falou, o cupom americano nos Estados Unidos, tal, ele faz parte da cultura e quem já teve a oportunidade de ir lá e ir em outlet, é cupom em cima de cupom. Isso aí. Você tá no lugar mais barato e se você levar o cupom ganha mais desconto e você pode usar ainda o terceiro cupom que vai te favorecer ainda mais, sei lá, vai dar o frete. Eles vão deixar no hotel para você. Então, assim, existem uma série de promoções agressivas mesmo. Eu entendo que essas promoções não são de fidelidade, é para não perder aquela oportunidade num ambiente extremamente competitivo. Isso aí. Então eu tenho tanta competição aqui que eu tenho que provocar esse impulso de, se eu não comprar agora eu perco esse cupom. Eu lembro uma vez, eu perco essa vantagem. Eu estava na Times Square e eu peguei um cupom que tinha data e hora para expirar. E por coincidência era de uma loja de quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu falei, amor, temos que dar um pulo lá, porque às 2 horas acaba. Sabe? Tinha data e hora para acabar o cupom. Ou seja, era totalmente estímulo de impulso mesmo para isso. O outro lado é essa fidelização, que talvez tenha esse lado que você trouxe da continuidade, né? Do comprei hoje, daqui a 2 dias eu recebo às 11 da manhã e falo, anteontem você comeu, anteontem você comeu uma macarronada. Hoje você está afim de comer um risoto? Se você pedir o risoto, ganha 10% de desconto. Aí é uma fidelização. Aí vira uma ferramenta de fidelização, que é de retorno. Vira porque eu preciso defender o canal, né? Entendi. No mundo que a gente tem essa digitalização tão brutal, de olhar para a comida, isso é recorrente. Toda hora, com os nossos alunos, a gente tem discutido e toda hora quando a gente chega nessa parte num plano de marketing, a gente discute muito isso, né? Como eu vou fazer para fazer o meu cliente recomprar? Não só pelo ato de instantâneo, de esse cupom vai expirar daqui a 59 minutos, compre agora ou o lote vai acabar, isso é uma coisa, como você citou, e a outra é a continuidade da recompra. Então, se a gente olhar o bom e velho CRM, que nasce também no final dos anos 90, a gente tem 3 conceitos para pensar em lifetime value. Na verdade, a gente tem 5, né? Mas a gente pega 3. Essência, frequência e valor. Né? Quanto tempo você está comigo, de quanto tempo você compra comigo, e a cada vez que você compra comigo, que valor você me dá. E eu tenho que ficar, se a gente imaginasse uma jornada de experiência o tempo todo levantando aquela reguinha para fazer você recomprar. Por quê? Porque eu preciso esticar o seu lifetime value, eu preciso aumentar a sua lucratividade. Na medida que eu aumento a sua recompra, eu mudo minha regra de relacionamento com você e também provoco outro tipo de comportamento com você, levo você, vamos chamar assim, metaforicamente, para um outro patamar na pirâmide, né? Eu fico testando o seu potencial versus o seu valor, né? Porque é assim que eu vou testar para entender o limite do quanto você pode gastar comigo. Mas eu vou ficar fazendo isso. Eu vou ter que fazer isso para entender o que é o potencial e o que eu consigo traduzir de potencial em valor. Então, a fidelização ela não vai ser para todos igual. Se você tiver uma pirâmide com X milhões de clientes, os X milhões de clientes não serão fidelizados, obviamente pelo seu comportamento de consumo. A gente tem segmentos de indústria muito complicados, né? Eu trabalhei num segmento de indústria na área de marketing durante 10 anos, dirigindo 2 telecom, no tempo que começou a privatização. E você imagina uma pirâmide de 100 milhões de clientes. 85% desses clientes são pré-pagos.
15% são pós-pagos ou clientes de conta. Vamos separar todos os clientes pré-pagos. São formiguinhas, milhões de formiguinhas são perfeitas, mas o valor do consumo médio ali é pequeno. Vamos pegar só os 15%. Desses 15%, 80% gasta menos que R$150 em números mesmo durante a pandemia. Os outros 15%, ou seja, 15% de 15%, o que é basicamente em 100 milhões, né? 7 milhões de clientes ou algo assim, sustenta a tua pirâmide inteira. São os heavy users. Aí cai Pareto, não é? Aí vai para Pareto. Ó. Cai para Pareto, invertido. É o B2C, não estou falando do B2B, ó, em empresas que têm acordo com determinado operador. Então você imagina o que é fazer CRM. Vou fazer CRM com aquele pedacinho. Aí você diz o seguinte, caraca, minha conta já passou de 150, não vieram me dar beijo na boca. Ainda não estão fazendo direito. Vão fazer alguma vez? Não sei. Eu costumo dizer que quando eu era de lá, talvez fosse mais fácil. Brincadeira, né? Mas o grande barato é esse. Fidelidade não é para todo mundo. O problema é descobrir para quem. Num canal digital eu consigo. Estímulo, recompra, novo comportamento, faço cross-sell e upsell, vendo mais do mesmo, vou testando portfólio, vou vendendo mais coisas e eu vou criando um behavior de comportamento do seu consumo, entendendo você. E esse estímulo-resposta leva a uma decisão se eu devo fidelizar. Perfeito. Sensacional. Sobre essa ótica continua valendo, mas o problema é que eu preciso de timing para isso. E se a sua recompra, se você está num canal de varejo pesado massivo e compra direto no canal de varejo, eu não vou fazer isso, não vou conseguir o dado dessa maneira. Agora, se eu estou no canal digital e eu sou Amazon e vendo livro, eu preciso te estimular a comprar livro. Não precisa dizer que algumas pessoas... Eu já fui expulso de 3 casas na minha vida porque, assim, ou tu joga essa coleção de livro fora ou tu sai. Eu saí. Entendeu? Preferi começar um novo relacionamento. Tá certo. É só uma piadinha. Por quê? Cara, eu compro livro. Minha vida é comprar livro. Minha vida é ler livro. Tá bom que eu tenho livro digital e tenho livro real. Mas eu gosto de ler o livro. Eu também compro digital. Às vezes eu tenho os dois. Assim, o que a Amazon faz? É bizarro. É bizarro. Sim. Então, quando a gente pega alguns cases de empresas de grandonas em ciência de dados e olha os estímulos para fazer fidelização de consumo, a gente entende que é útil. Agora, fidelidade nasceu para todo mundo? Resposta, não. Ponto. E 2, para aqueles que a fidelidade tem utilidade, eu tenho que traduzir isso em comportamento e teste, para validar o quanto. Porque não adianta eu gastar um dinheiro enorme em fidelidade se eu não conseguir extrair um aumento de lifetime value, por exemplo, de ciclo de vida do consumidor. Então, assim, sim, fidelidade é para aumentar o seu lifetime value. Por quê? Porque você está comigo, né? Casou com a dona baratinha, não vai embora. Legal. E é mais barato manter essa pessoa do que conquistar um novo. Muito mais barato que buscar um cliente novo. Sim. Legal. Bom, eu acho que a gente agora vai a última pergunta só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas segue recebendo essa aula que o Morim tá dando pra gente aqui. Aquela pergunta que eu tive que mudar de ordem, ela chegou, meus amigos, ela chegou. Então, existe um número não confirmado que o mercado de cerveja artesanal é de aproximadamente 2% de todo o mercado cervejeiro nacional, né? Ou seja, muito pequeno, perto dos 98% dominado pelas grandes corporações, falamos aqui. Então, você já deu vários caminhos, vários pãezinhos do João e Maria, né? De qual caminho elas deveriam trilhar. Mas assim, vamos dar uma embrulhada nesse presente? Botar um laçarote em cima, bem didaticamente. Quais as ferramentas as cervejarias artesanais poderiam usar para fidelizar esse cliente, para facilitar essa recompra, para... Enfim, né? Ao invés de ter que ir lá laçar, ou ir lá laçar um consumidor novo, você falou um pouco do público feminino, que o mercado americano está de olho nisso, a gente fala muito disso aqui, a gente sente que o mercado artesanal está competindo na mesma carteira, está todo mundo brigando pelo mesmo cliente, ao invés de repente, tentar produzir produtos que possam alcançar e incluir mais públicos. Então, qual é o coelho que você vai tirar dessa cartola, Morim? Bem, se a gente parar para olhar o que já está acontecendo, parafraseando o que você acabou de comentar, marcas grandes americanas, como Heineken, como Molson Coors, têm diretoras executivas. A Meg Timoney é a da Molson Coors, eu não lembro agora de cabeça, mas são executivas mulheres que foram alçadas ao primeiro posto da hierarquia dessas organizações. O mercado feminino na América hoje, de novo, depois eu posso colocar, mando esse link para você, matéria recente, de maio para junho, mostra o quanto as marcas estão
repensando o que achavam que as mulheres entendiam, queriam beber na cerveja, né? Por exemplo, IPAs fortes, a mulher americana hoje bebe. Ah, não, mulher não bebe cerveja forte. Eu via isso há 30 anos. Tomar uma Malte 90 no início dos anos 80 era... Não vou voltar, não. Vocês não eram nascidos? Ah, claro que era. Mas uma cerveja light no final dos anos 80 era assim um pecado. Eu fui tomar Bud Light no início dos anos 90, foi a primeira Bud, primeira cerveja americana, fez a versão light, 91, 90, 89, algo assim, já não lembro. Isso é uma cerveja boa. Por que a gente não tem nenhuma cerveja light? Eu não cheguei a beber Malte 90, né? Porque Malte 90 era execrado. Se eu tivesse sentado numa mesa com a Malte 90, eu não era um bebedor de cerveja. Nessa matéria, eu mostro o quanto a gente não entende o behavior da mulher no consumo da cerveja. E hoje, o mercado tem dados ali na pesquisa do Euromonitor absurdos em tamanho. Então, um lado é entender as idiosincrasias de cada mercado. Vamos puxar para a cerveja artesanal, que é uma coisa mais local. De novo, eu não tenho muita cerveja, eu tenho uma abraçagem pequena, eu tenho que vender nesse lugar, eu tenho que ter um público cativo. Mas a gente viu cervejas fazerem isso e crescerem. Uma cervejas aqui locais, estou falando do Rio de Janeiro, então uma cerveja de Niterói que eu me acostumei a beber foi a Noi, por exemplo, ou meu nome? Papos Pocos, me acostumei a beber Botafogo. Teve uma época que eu ia lá, levava o meu growler para trazer minha cerveja para casa, né? Então, investir na variedade, investir na intimidade com o consumidor, levar esse consumidor para o ponto de consumo, articular digitalmente referências, como eu disse ainda há pouco. Eu preciso de gente para falar bem desse consumo, eu preciso de pessoas que estejam dizendo que vale a pena consumir marca tal ou marca tal, até porque pode ser pequenininho, mas é cerveja que não acaba mais. As grandes têm um jeito de competir. As pequenas, às vezes a gente gosta nas aulas de estratégia de citar algumas coisas, parece que são do senso comum, mas eu acho que às vezes a gente, pode sempre dizer acho, né? Acredito que você tem que rever a sua ótica. Existe um conceito muito antigo, tem uns 20 e poucos anos, chama-se olhar a ótica pelo sentido do seu oceano azul e não do seu oceano vermelho. No oceano vermelho, eu vou fazer o que você está fazendo, vou copiar, vou brigar por preço, vou lá para o canal e diz que quem entra numa guerra de preço não sai nunca. Alguns saem mortos, outros saem esfaqueados. Eu tenho que pensar oceano azul. O que é pensar oceano azul na cerveja? Não é só investir na qualidade, numa variedade dos seus rótulos. É pensar por que aquele consumidor vai consumir a minha cerveja e não a do outro. Por que ele vai pagar 12 ou 15 reais? Essa IPA que eu estou bebendo custa 12 reais, né? Em média. São 355 ml. Na hora que eu botar a mão na IPA, eu não posso pensar em preço. Eu tenho que entender valor. Porque 12 a 15 reais por 355 ml, que mal enche a minha caneca, tem que valer muito a pena. E eu tenho que comprar 10 desse negócio, gastar 120 reais e não substituir por 40 outras latinhas de outro fabricante. Então é porque a gente vê valor. É valor na qualidade? É produção artesanal, por isso que chama artesanal. Então, mas deixa eu te corrigir, Morim, perdão. Mas a Lagunitas, que é um amor na minha vida, felizmente, infelizmente, ela não é mais uma cerveja artesanal. Eu sei que não. Ela foi comprada pela Heineken. Exatamente. Então, assim... Pois é, mas a Heineken mantém a 12 reais aqui. Não, tudo bem. Uma cerveja artesanal, quando a gente fala de uma cerveja artesanal com uma produção bem menor, a gente está falando que uma lata de uma IPA pode custar 30 reais. É 3 vezes isso. Uma lata de 473 ml pode custar entre 30 e 50 reais, o que é um valor absurdo. Por isso que a gente está falando de diversificar carteiras, pensar em produtos mais acessíveis e etc. E eu volto no ponto do dinheiro. Para você desembolsar 30 reais e querer beber 3, 4 cervejas por semana, você está falando em gastar 500 reais por mês com uma cerveja. Isso não é para qualquer um. Certamente. Por quê? É muito dinheiro. Então, primeiro, era o ponto que eu ia colocar, fechar. É 2%, mas eu não estou falando com todo mundo. Eu estou falando com um pouquinho da pirâmide. Eu não tenho que falar, alguém pode até ter 36 reais, 40 reais para gastar numa cerveja, mas vai comprar uma só. E depois não vai voltar lá mais para consumir. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então não é teu cliente. O ponto é, não é teu público-alvo, não está posicionado lá. Então se a marca fez certo, escolheu o público-alvo certo, posicionou certo aquela marca, a pessoa tem os 40 reais. O ponto é,
nos 2%, quantas cervejas artesanais a gente tem hoje? 1.742 cervejarias no total no Brasil, Pois é. de acordo com o anuário do mapa de 2022. Então, quantas cervejas artesanais a gente tem no Rio de Janeiro, para fixar só Rio? Ah, não sei de cabeça. Vocês têm mais números que eu. Aí de cabeça a gente não vai lembrar. Mas certamente, se for para chutar agora, nesse exato momento, eu chutaria entre 100 e 200. Pois é. E onde elas estão sendo vendidas agora, nesse instante, agora à noite, quinta-noite? Supermercado, e-commerce, alguns com bares próprios, poucas, né? Bares próprios, é isso aí. Poucas. Brewpubs. Poucas. Poucas. O suporte ainda é supermercado, eu acho que PDV no Rio de Janeiro foi um negócio que acabou. PDV de cerveja artesanal, aquela loja que você ia, tinha uma porrada de... Verdade. Isso é um negócio que você não vê mais. Eu não vejo mais. Tinha algumas no centro da cidade, quando eu trabalhava perto, lá na tempo que a escola era na Rua do Rosário, eu passava para namorar na hora do almoço. Não era uma maravilha você ter um lugar daquele. Poxa vida, que coisa. E aí, com a pandemia, fecharam todos e faliram todos, quebraram. Então, o ponto é, esses 2% remetem a uma quantidade de pessoas muito pequena. Exato. E essa quantidade de pessoas muito pequena tem que ser fidelizada para recomprar. Eu não tenho a mínima dúvida. Agora, se eu só estou falando com eles no canal, eu tenho um problema. Você foi lá no canal, viu canal X, tipo supermercado, e comprou a cerveja. E depois? É só lá que eu falo com você. Não falo mais. Como é que eu tenho contato com você? Como é que eu sei da tua informação? Como é que eu sei quem você é? No mundo digital ainda tem uma rastreabilidade, mas no mundo real, qual é a rastreabilidade que eu tenho? Então, a estrutura local, por exemplo, eu fui algumas vezes na minha vida ao Texas. Era sempre essa história. Em cada local eu pedia cerveja local. Aí eu pedia uma cerveja local. Texas, eu fui mais vezes. Cada vez que eu ia num restaurante, tinha cervejas locais diferentes. E todas eram boas. Então a pergunta é, então se a cerveja é boa, de alta qualidade, isso não é suficiente para te fidelizar? Não, isso não vai te espantar. Mas foi a pergunta que eu fiz para você. Quantos fabricantes diferentes existem? É uma guerra por um cliente. Não tem jeito. Para mim, eu botar batom, dar beijo na boca do cliente para entrar e sair do bar. Porque, cara, ele tem que lembrar de mim. Ele tem que lembrar que bebeu a cerveja X naquele bar. E toda vez que ele quiser consumir aquela cerveja X, tem um canal exclusivo para ele comprar essa cerveja. Qual é a cerveja que faz isso hoje? Poucas, mas tem. Mas poucas. Pois é. Acho que a pandemia trouxe um pouco isso, até. Exatamente. Até trouxe. Porque eu tenho que criar esse canal de comunicação. Se eu não me comunicar com o consumidor, eu vou vender como? Ao mesmo tempo, a pandemia... Vou pensar na mídia standard? Não posso pensar nisso. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe um pouco isso, mas também trouxe um novo problema para as cervejarias. Porque antes as cervejarias lidavam entre vender para o distribuidor. O problema era do distribuidor, não era dela, né? Ela pegava a produção dela, produzia ali, 100 mil litros. Vou entregar esses 100 mil litros para o meu distribuidor vai entregar isso aqui nos pontos de venda que ainda existiam e pronto. Aí, com a pandemia, elas começaram a atender B2C. Então, elas entraram nessa luta de, cara, eu preciso pegar um cliente, brigar por cada vez para esse cliente sempre beber comigo, fidelizar esse cliente, né? Cativar esse cliente. Só que dentro desses 2%, a cultura padrão é uma cultura de descobrimento, de buscar o novo. E aí, como é que eu fidelizo alguém que uma hora fala, pô, tô cansado de beber determinada cerveja, queria beber algo diferente? É um comportamento, que você falou muito aí do behavior, né? É um comportamento completamente diferente das mainstreams. Que a pessoa se fideliza ali a Heineken, a Lagunitas, a Antártica, e ela não abre mão mais, pelo contrário. Eu lembro dos anos 90 e anos 80, o nome da Malte 90 era Malte Nojenta. Isso aí. Era como a gente chamava ali nos bares, Malte Nojenta. Né? Pelo menos eu ouvia meus primos falando e eu repetia dos meus primos isso. É um universo muito difícil de se fidelizar e de se atender no B2C, né? De dar esse beijo na boca e esse beijo na boca ser algo marcante. E é B2C, né? Esse aqui é o ponto. É B2C. É o B2C que consome. Então, o que eu tenho que fazer? No ponto de venda, eu tenho que ter ação de continuidade da marca. Então, assim, se eu tenho 10 restaurantes, esses 10 restaurantes vendem a minha cerveja X, tá? Se esses 10 restaurantes vendem a minha cerveja X, esses restaurantes vão fazer algo diferente como o meu veículo, junto com a minha marca, para fazer a pessoa ter a experiência recorrente. Uhum. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque ele está consumindo naquela hora. Naquela hora que está descendo gelada pela garganta, como eu ia no Pinguim, Ribeirão Preto, tomar uma cerveja, como disse bem a Ludmilla, né? Depois que uma marca grande compra, não é mais artesanal,
né? Você sabe da marca que eu estou falando, que a Ambev comprou, que era de Ribeirão Preto. Aquele chopp era maravilhoso. Não era nem a cerveja, era o chopp que eu tomava no Pinguim, que era dessa marca, da Rápia. Então, depois disso, perdeu a manha, mas todo mundo sabia que tinha uma cerveja maravilhosa em Ribeirão Preto. Mas quantas tinham? Muito poucas. Depois que o mundo da cervejaria artesanal passou a ter uma quantidade muito grande de marcas de qualidade, vírgula, mudou a minha forma de concorrer. Se eu puder extrapolar, olha no mercado americano, que é muito mais que 10 vezes isso, como é que você vai marcar o consumidor para consumir determinada marca? Então, não tem jeito, né? O meio é a mensagem. Eu preciso chegar no consumidor. Se esse consumidor está tomando minha cerveja e nunca mais nem passar perto dela por onde ela anda no dia a dia, ela não vai poder nem comprar essa cerveja. Eu tenho que estabelecer uma cultura de consumo e um comportamento, né, para fazer essa estratégia de venda, que ela não é nem de longe que as marcas grandes fazem. Então, eu preciso fazer você consumir no ponto de venda, amar aquela cerveja, e eu preciso levar você a consumir de novo. Então eu preciso ter a sua informação. Se eu não tiver a sua informação, a gente vai continuar chamando de venda transacional. Com certeza. Venda transacional não é esse o papo, né, do podcast de hoje. Sim. Não é esse. Venda transacional não é o mundo para artesanal. Eu costumo dizer que uma boa transação não é nem de longe uma fidelização. Sem nenhuma maldade no meu comentário. Aí. Bom, foi sensacional saber um pouco mais e, de repente, até trazer uma realidade que as cervejas artesanais não estavam pensando. Acho que esse programa é preciso ser ouvido, introjetado e a galera repensar nas estratégias, né? Pensar no marketing, pensar em como é que você trabalha seus produtos e, de repente, você tem que ser uma boa cerveja local, não querer dominar o mundo, blá, whatever, vamos descobrir isso. Eu vou comentar uma coisa bem rápida aqui, que não tem a ver com cerveja, tem a ver com vodka. Tem um grande amigo, sou pesquisador lá na UFRJ, no meu pós-doc, a gente trabalha com contratos com empresas e o meu amigo Fábio, ele tem uma vodka artesanal, ele é descendente direto de russo e ele, há alguns anos, passou a fazer uma vodka artesanal frutada, que é uma doce ilusão entender que não existe a vodka com fruta lá na Rússia. Existe. Ele trouxe as sementes de uma fruta específica, não me peço para falar o nome, que eu vou trocar a língua aqui, não vou conseguir. Essa fruta, ele montou todo o sistema lá, fez uma startup, produziu, foi qualificado, foi premiado, tem uma vodka premiada. Eu bebo essa vodka, eventualmente, num shotzinho, porque eu não consumo. Talvez, né, pelo meu corpinho, estando num país frio, eu consumiria mais, mas aqui não consigo. E o Fábio, sabe onde ele vende a vodka dele? Em feiras específicas até hoje. Quantos litros de vodka ele vende por ano? Desculpa, por mês? De vodka, mais de 1.000 litros, só em feiras. Ele trabalha sábado e domingo nas feiras. E sabe o que acontece nas feiras? São as mesmas pessoas que voltam. Eu quero parar para dizer o seguinte, por exemplo, Ludmila e Leandro, vocês nos seus bairros têm alguma feirinha daquelas de produtos orgânicos que a pessoa vai lá vender? Tem 4, 5 barraquinhos. Aqui na Ilha do Governador tem uma na pracinha da igreja. Aliás, parece cidade do interior, né? Uhum. Tem uma delegacia, a pracinha da igreja, um campo de futebol e um motel. É tudo assim, muito engraçado. E chama Praça Israel. E aí, essa é a igrejinha, mas isso é outra história. E aí, eles são 5 feirantes, todo sábado eles estão lá. Uhum. Pergunta se não são os mesmos clientes que voltam. São. Que fazem as encomendas, que já vão lá só retirar o que recebem em casa. A gente tem que arrumar um jeito de manter o contato com o consumidor. Senão a gente não tem recompra. Se a gente não tem recompra, vai fidelizar o quê? Com certeza. Vai fidelizar a historinha. O seu pai um dia tomou uma cerveja maravilhosa, chamava XYZ, mas nunca mais viu. Mas se visse, ele comprava de novo. Com certeza. Bom, então a gente vai agradecer demais a presença do Morim e todos esses ensinamentos para a gente poder partir daqui a pouco para a pergunta que é só dos nossos mecenas. Então, muito obrigada, Morim. Foi muito ensinamento para a gente, com certeza, para as cervejarias que vão ouvir a gente aqui. Valeu. Eu que agradeço o aprendizado. Essa discussão aqui só me deu mais sede. Oh, perfeito. De conhecimento. Não pense de cerveja, sede de conhecimento. Morim, muito obrigado tê-lo aqui, Morim. Muito bom. Obrigado, Leandro. Encerrando o programa, agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter a casa arrumada e muito conteúdo incrível toda semana. Alex Fusari, Bruno Cruz da Silva, Jair Billy, Vitor Bertu e Bernardo Tomé. É isso, Leandro. O que a gente fala para as pessoas no final do programa? Bom carnaval, que me pegou várias vezes na época do Réveillon agora. Então... Até semana que vem.
Se você gostou desse episódio, considere ouvir também O Poder do Consumidor Periférico, papo com Mamá Isidoro, no episódio 183. Este podcast foi editado por Play Áudios.